Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no capítulo 14 do livro de 2 Reis, do verso 15 ao 22. O tema, final do reinado de Amazias. O texto bíblico nos diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então, todo o povo de Judá proclamou rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Meus amados, na derrota de Judá para Israel, não só Amazias foi capturado e mantido em cativeiro, mas parte dos muros de Jerusalém foram destruídos, os tesouros do templo e do palácio real saqueados e os filhos do rei tomados como reféns. 2 Reis 14, de 12 a 14. Após a morte do rei de Israel, Amazias foi autorizado a retornar ao trono, mas a essa altura ele já estava impopular por causa de sua apostasia e da má administração em geral, especialmente em relação à desastrosa guerra contra Israel. Dessa forma, ele perdeu o respeito não apenas dos líderes, mas de seus súditos em geral, que se rebelaram contra ele, obrigando-o a fugir para Laquis, uma cidade na fronteira com os filisteus, cerca de 48 quilômetros a sudoeste da capital. Mesmo assim, Amazias foi rastreado e assassinado. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém sem qualquer pompa ou cerimônia, onde ele foi enterrado entre os seus ancestrais. Amazias não só procedeu como seu pai, mas também morreu da mesma forma que ele, pelas mãos de conspiradores, 2 Reis 14:3. Ele tinha tudo para ser bem-sucedido como rei. Sabia o que deveria e o que não deveria fazer para edificar um reino poderoso, deixando um firme legado para seus descendentes. Mas errou da mesma forma que seu pai, seguindo os seus maus exemplos, trocou a retidão perante o Senhor pela exaltação a si próprio. Assim, Amazias preferiu seguir os caminhos de seu pai ao invés do caminho do Senhor. Para os cristãos, é importante entender que os mandamentos e ensinos da palavra de Deus devem ser obedecidos em todo o tempo. Eles estão acima de qualquer ensino ou tradição humana. Viver a palavra de Deus é seguir o seu caminho e priorizar a sua direção. Uma oportunidade de fazermos diferente de nossos ancestrais, não cometendo os mesmos erros do passado. Jesus disse em João 12:26, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Meu amado, minha amada, não desista de seguir a Jesus. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.